Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Em outra tradução diz literalmente Samaria. Mas não o receberam, porque o seu aspecto, a sua face, o seu rosto, o seu semblante era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Leia comigo 1, 2, 3. E foram para outra aldeia. Mais uma vez aí, foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás, serve, se encaixa, é útil, merece, é apto para o reino dos céus. Diga amém. Amém. Diga para alguém do seu lado, se a palavra de sexta-feira falou com alguém, e se a palavra também de domingo, e caso você não tenha assistido, eu sugiro que assista, até mesmo porque semana que vem eu vou dar continuidade ao que eu estou falando. Mas para que você possa ir mais longe, para que você possa ir ao mar alto, para que você possa ir para o local prometido por Deus, diga para alguém do seu lado: não dê atenção para distrações. Lembre alguém aí do seu lado, mas lembre com certeza. Se ele não responder é porque ele sabe que ele já está cedo. Mas diga aí para alguém tentando lembrar ele, diga: você é o teu pior inimigo. Diga para ele: não seja. Teu pior inimigo não é o diabo, porque deixa eu te lembrar, o diabo já está vencido. Você não deu glória, irmão, porque agora é difícil, né, irmão? O diabo já está vencido, mas o sangue de Jesus não vai lutar para defender você de você. Ah, irmão, depois dessa aqui eu vou embora, irmão, porque vocês estão hoje me deixando decepcionado. Diz aí para alguém, para ver se alguém entende: não dê lugar para distrações. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção. Senhor, me ajude a tentar entregar 100% do que o Senhor me deu. Foi o Senhor quem falou comigo, não foi nenhum esforço meu. Se eu não conseguir, Senhor,
Incomode alguém para que ouça de novo essa palavra, até que ele entenda tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Mas eu acredito que o Senhor vai me abençoar com a unção que facilita a pregação, porque alguém aqui hoje, talvez não muitos, precisa ouvir tudo que o Senhor tem para entregar. E eu te peço, nesse instante, Senhor, repreenda tudo aquilo que não te agrada, repreenda qualquer espírito de distração, para que, Senhor, nesse instante, nossos ouvidos ouçam o que o teu Espírito diz à igreja, e que nós não tenhamos que voltar a lançar fundamento de novo dessas coisas básicas, mas possamos avançar, porque o Senhor nos permite avançar. Em nome de Jesus eu peço e agradeço, sendo que eu sei do que o Senhor fará nessa noite na vida de alguém. E quem acredita nisso, diga amém. Tome o seu assento. Diga de novo para alguém: não dê lugar para distrações. A beleza da vida, o que torna a vida tão significante, é que a vida, ela tem prazo de validade. Se nós fôssemos eternos, no sentido, neste momento, nesta vida, o seu espírito é eterno, mas ele vai precisar se ausentar desse mundo como você o conhece. Se de fato nós fôssemos eternos, não tivéssemos a nossa passagem para o céu, nós viveríamos uma vida muito mais preguiçosa do que em alguns momentos já vivemos, porque o que nós não fizemos hoje, saberíamos que teríamos condição de fazer amanhã. Mas porque o relógio do ponteiro está se movendo, porque nós sabemos que a cada dia que se passa estamos mais perto do cemitério e mais longe da maternidade, existe dentro de cada um de nós um sentimento de urgência, um sentimento de imediatismo, que se ele não for usado, tudo que você terá é vontade, vontade, nunca fará nada, porque você sabe, em vão é ter a vontade de viver o propósito e perder o tempo. Há um propósito para todo tempo, há um tempo para todo propósito. Tempo e propósito são duas coisas que vêm juntos, são irmãos gêmeos. A pior coisa é uma pessoa perder o tempo e depois querer viver o propósito. O que adianta tu querer pintar a casa em janeiro, que tu sabe que está chovendo o mês inteiro? Propósito é bom, o tempo é ruim. Tem gente que agora quer casar, agora quer ter filho, já perdeu o tempo, mas o propósito é bom. E é muito complicado, porque tem coisas que Deus sabe que se você não fizer agora, você não poderá viver depois. E o diabo, ele vai tentar de todas as formas para distrair você do foco, para que você não chegue no propósito. Se o diabo não tirou de você, entenda isso, a paixão e a visão, ele vai tentar distrair você para tirar você do tempo do propósito. Muitas pessoas tentam e eles querem nesse ano mudar a vida, até o meio do ano mudar a sua situação. E são pessoas que começam o ano bem, mas vão chegando próximas do meio do ano e elas vão se distraindo. E essa é uma palavra que eu quero que você compreenda, porque ela é uma palavra que fala, é um texto que fala só sobre distrações. Diga aí de novo, distrações. Distrações que você sabe que são enviadas pelo diabo. Pelo diabo. Eu não estou falando de você que estava cozinhando e parou e foi fazer outra coisa, não. Eu estou falando de alguém que estava dentro da caminhada com Deus, dentro do propósito com Deus, e o diabo de alguma forma te distraiu, porque o diabo sabe, se eu não conseguir tirar de você a paixão pela promessa e a visão da promessa, tudo que me resta a fazer é distrair você, para te fazer perder o tempo de viver a promessa. Sabe,
olhe bem para mim. Esse é aquele tipo de palavra que não adianta você querer que todo mundo entenda mesmo. Todos ouvem, mas nem todos entendem. Porque nem todo mundo está preocupado com o tempo. Anteontem, estava jantando com a pastora Raquel Lima, ela falou uma coisa interessante, que isso aqui ficou no meu coração. Talvez foi isso que me trouxe para essa palavra de hoje. Falando da Glória Maria que morreu. Glória Maria, eu não sei quem lembra. Quando ela era viva, ninguém sabia a idade dela, porque ela se recusava a falar a idade. E aí, quando morreu, todo mundo soube a idade. E ela falou uma coisa interessante: todo mundo que tem vergonha de falar a idade tem frustração em alguma área da vida, porque sabe que não alcançou o que deveria ter alcançado antes. E não é que é verdade. Quem não gosta de falar a idade é porque sabe, eu posso estar longe, mas tem uma área da minha vida que eu já deveria estar mais longe, não estou, e não importa o quão longe eu tenha avançado em outras áreas, porque eu avancei em todas essas, mas nessa eu não avancei. Eu não quero dizer o tanto de tempo que eu perdi, porque se eu disser que eu ainda tenho vontade de viver o propósito, mas perdi o tempo, alguém vai rir de mim e falar, agora já não dá mais tempo. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então eu vou continuar. Perder tempo é uma coisa complicada. Alguns de vocês sabem, você agora deveria estar muito mais longe do que já esteve. E muito do que você vive de atraso, eu diria que não foi falta de fé na promessa ou esforço. Talvez muito do atraso que você teve se deu porque você não compreendeu que a medida da fé é o foco. O que faz você ter uma pequena e uma grande fé é o foco. E foco é uma coisa que Deus não vai fazer por você. Sabe por que ninguém gosta de ouvir esse tipo de palavra? Porque ninguém gosta de assumir que é você quem tem que fechar o olho para aquilo que Deus não vai fazer desaparecer da tua vida. Eu não estou falando de tentação no sentido pecaminoso, mas na tentação de querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando nesse instante você tem que estar focado no que Deus te mandou fazer. Olha, irmão, se eu fosse eu assistir essa mensagem de novo, para você entender tudo que eu estou falando. Tempo é uma coisa complicada e tempo exige foco. E por que a gente não gosta de ouvir falar sobre foco? Porque foco tem uma coisa que quase ninguém tem, chamada disciplina. Normalmente uma pessoa disciplinada numa área não é disciplinada na outra. Eu sou disciplinado com muita coisa. Faça chuva, faça sol, quando eu tenho que pregar, eu venho. Agora, não me peça para ter disciplina com o meu peso, irmão, porque aqui eu já sou uma sanfona já, estou tocando já forró faz tempo já, e vem e vai, vai e vem. É difícil você ser disciplinado em todas as áreas, mas a beleza da vida é conforme o tempo vai passando, mais você vai disciplinando até que você tenha alcançado disciplina em tudo. E a disciplina para manter o foco é difícil. Deixa eu te fazer entender isso aqui. Essa palavra não é para quem ainda está pensando em agir para viver a promessa, é para quem já está agindo. Para você que ainda está pensando em começar algo, volta semana que vem. É para quem sabe, nesse momento tem uma guerra na tua vida, porque o diabo quer te distrair, fazer você perder a atenção com uma coisa que é tão idiota, tão esdrúxula, tão boba, que tudo que isso vai fazer você perder é perder a paz, perder a força, e quando você precisar de força e paz para fazer a sua colheita, você não terá. Diga para alguém do seu lado, você vai precisar de força para colher. Fuja de gente que se mata no plantio e não se resguarda para a colheita. Vou dizer de novo, fuja de gente que se mata para começar e não se resguarda para colher. Você tem que ter saúde para colher. Se você está cansado e quase morrendo, vou te dar uma notícia muito triste. Diz para alguém do teu lado, tu não está pronto para colher. Porque primeiro que a tua alegria é o que vai te trazer colheita. A Bíblia diz, que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Não é eles serão alegres quando colherem, é a alegria que vai trazer colheita para eles. Você não pode ser alegre se você não tiver força. Mas como é que você vai ter força com tanto de coisa dando de errado à tua volta? Mantendo foco. Foco não é uma questão do tamanho das coisas que estão acontecendo a teu favor, mas é o quanto você permanece olhando para as pequenas que estão dando. Porque tem fases que tem muito mais coisa dando
dando contrário a você, tem muito mais coisa vindo contra você do que a teu favor, sim ou não? Mas se você consegue ter a disciplina, sabe? Todo mundo, irmão, a gente tem que parar de querer ler o que a Bíblia não diz. Deus nunca te prometeu da paz que excede todo o entendimento se você orar. Nunca. Lê o texto. É se você orar, pensar no que é bom, pensar no que é honesto. Deus não vai entrar na tua cabeça e fazer você pensar. Por isso que você se ora, se mata de orar e você ainda não tem paz. Porque a tua parte você faz pela metade. Você não consegue ter disciplina de pensar somente no hoje, pensar somente no agora e deixar o amanhã para Deus. Por isso que ninguém quer ouvir, porque quando você ouvir isso, parece que estou te falando uma coisa de coach, e de coach eu não entendo nada, eu entendo é de Bíblia. Há uma parte que é você quem tem que fazer, e essa parte se chama foco. Diga bem forte, foco. Se tu não manter o teu foco, tu fica distraído, e a distração, ouça bem o que eu vou te falar, não importa, irmão, quanto você espernear aqui na igreja, pedindo para Deus te dar misericórdia. A Bíblia diz que Esaú chorou e não encontrou misericórdia no Senhor, porque você só se arrepende quando você muda, e tem gente que ele não se arrepende, não muda, ele continua procrastinando, sendo preguiçoso. Irmão, eu te garanto que tem de gente na igreja hoje que chora, geme, porque ele perdeu a oportunidade, ele fala, agora eu vou dar tudo de mim, eu vou focar, e Deus sabe, não vai. Se fosse para ter mudado, já tinha mudado antes, quando você deveria ter a percepção de que agora é o momento, e se eu perco agora, cavalo arriado passa uma vez só. Tem oportunidades que só vem uma vez, e eu fico com raiva eu fico com raiva de mim mesmo, de quando eu prego essas mensagens que Deus manda eu pregar, porque a minha vontade era de ir no banco de alguém, ir no teu ouvido e gritar, para ver se você entendesse, mas não adianta, irmão, tem gente aqui que nem Deus berrando, você se faz em condição de entender. Tem gente que Deus está berrando e você não consegue se abrir para entender, que se tu perder agora, tu perde para sempre. Então esse texto é cheio de foco, distração. Distração em Samaria, distração com 3 homens, distração com a rejeição. E distração é uma coisa complicada, porque todo mundo aqui passou ou está passando. Não é interessante, irmão, que é capaz de você vir na igreja e ouvir a mesma palavra e um entender uma coisa e outro entender outra? Por quê? Por conta da distração. Perda de tempo é uma coisa complicada. Agora, antes que eu continue nesse ponto, deixa eu te fazer só uma breve observação. É bem possível que porque você não ajustou a sua perspectiva, o que você deveria enxergar como crescimento, você tenha enxergado como perda de tempo. Tem pessoas que passa o tempo e ele começa a ficar assustado, porque quando ele lembra como ele começou e onde ele está, e ele vê o tempo que passou, e ele vê que ele poderia estar mais longe, entra um espírito opressivo que quer te deprimir, fazendo você entender o seguinte, que se não aconteceu até agora, não acontece mais daqui para frente, porque você perdeu tempo. Agora, só para me te tentar fazer entender que isso que eu vou falar agora, talvez não é para todos. Se 20 aqui entenderem isso, para mim já está bom. Alguns de vocês aqui, não são todos, e nem muitos, alguns de vocês, o que você tem achado que foi perda de tempo, Deus está dizendo, não foi perda de tempo. Na verdade, houve crescimento. Porque você estava como Adão, dormindo. Mas enquanto Adão dormia, eu trabalhava dentro dele e eu tirava de dentro para fora uma coisa que eu tinha colocado dentro. E agora que você acordou para a vida e viu o que Deus colocou para fora, você acha que você dormiu porque não viu isso o tempo todo, mas não tinha como você ver, você tinha que passar por um período de trevas, dormindo, ignorando o tempo, para que Deus tirasse sabedoria de você, força de você, poder de você. Então tem gente que o diabo, ouça isso, ele tem te feito ficar triste por semanas, fazendo você pensar, meu Deus, eu estou para ficar mais velho, meu Deus, eu estou para completar mais um ano, meu Deus, já estou em 2023, eu perdi tempo. Aí Deus me mandou aqui para te dizer o seguinte, só para você que sabe que eu estou falando com você, não foi perda de tempo, o que houve foi crescimento, mas ele veio de dentro para fora, e ele não veio de fora para dentro. Diz aí para alguém do teu lado, você estava dormindo e Deus estava te fazendo crescer.
Adão estava dormindo, porque se você ler Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher, e Deus abençoou eles, mas Deus abençoou falando com Adão, porque Eva estava dentro de Adão. Aliás, Eva foi como Adão chamou. Deus chamou os dois de Adão, porque estava dentro dele, porque Deus não vê como dois, Deus vê como um. Deus não vê você como por inteiro, Deus vê como você pela metade de uma coisa que Ele ia tirar de você depois. Quando você chegar em casa, você entende depois. Por isso que não dá para querer separar o que Deus uniu, porque Deus uniu, porque Deus vê uma coisa só. Quando você separa, Deus vê pela metade uma coisa que Ele vê como por completo. Eu sinto, é triste informar isso, mas Deus não vê a Marjorie, Deus vê o Manuel. Deus vê, porque Ele deu auxiliadora, ele vê um, e não adianta ela querer viver sem mim e eu viver sem ela, porque eu não sou Manuel se eu não tiver ela, e ela não é eu se ela não tiver eu, porque a força dela está em mim, mas o meu potencial está na força dela. Ok. Sabe, Deus tira o que estava dentro de Adão, e Deus fala uma coisa interessante: Adão, multiplique, encha a terra e domine. Agora, quando Deus fala isso, Deus fala com Eva do lado de fora, não com Eva do lado de dentro. Deixa eu tentar aplicar isso aqui para o dia de hoje. Adão está dormindo, aí ele acorda. Quando ele acorda, ele vê aquele mulherão em volta dele, ele vê a coisa feita por... Irmão, Deus fez, irmão, pensa numa coisa bonita, Deus fez. Ok, mais tarde você entende. E ele vê aquilo que Deus pôs a mão, não precisava ir no médico por nada, tirar daqui, por lá. Meu irmão, se o que a mãe de alguém já fez é bom, imagina o que Deus fez com a própria mão. Meu Deus da glória, era uma coisa maravilhosa. Gente, oh meu Deus, eu não aguento religioso na igreja, mas lá vai. Quando ele olhou para aquilo que Deus pôs a mão, e ele, meu Deus, fui eu mesmo. Deus dá uma ordem para ele: Adão, multiplique, encha a terra e domine. Em outras palavras, pegue o que eu tirei de você, multiplique, encha a terra e domine o território. Ouça isso aqui que eu vou te dizer. Se você entender que durante o tempo em que você não estava percebendo que o tempo estava passando, mas Deus estava tirando sabedoria de você, trazendo experiência para você, trazendo força para você, se você não entender que tudo isso que Deus fez era para te dar essa palavra, tu não dá glória. Mas se tu entender, lá vai a palavra. Você tem que pegar aquilo que Deus tirou de você nesses anos que parece que você perdeu. Você tem que pegar aquela sabedoria que te custou esse tempo todo. Você tem que pegar aquela graça que te custou esse tempo todo, aquela unção que te custou esse tempo todo. E quando você pegar o que Deus colocou para fora durante o período em que você estava nas trevas, você vai multiplicar o que Deus te deu, e aí você vai encher o território do que Deus te deu para dominar o território do que Deus te deu. Deus te deu uma visão, e então você vai multiplicar a visão, vai colocar a visão em mais pessoas, vai espalhar pessoas pela cidade, e aí você vai dominar o território. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus tirou de você no tempo das trevas, Deus tirou para que quando você acordasse, igual você está acordado hoje, 2023, você falou, não vai ser o ano em que eu vou procrastinar mais. 2023 eu vou arregaçar as mangas e vou tocar o pau, vou meter o barco, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Se você de fato decidiu que esse ano vai ser esse ano, é porque esse ano você já olhou para o que está do lado de fora, você falou, agora eu vou multiplicar, agora eu vou encher, vou espalhar, e depois que eu encher e espalhar, eu vou dominar aquilo que Deus colocou para que eu dominasse. Mas, como eu falei, irmão, isso é para poucos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo consegue reconhecer que o que você chama de perda de tempo, Deus chama de crescimento. Eu estava te fazendo crescer. É que normalmente a última pessoa que percebe que cresceu foi quem cresceu. Não dava raiva de quando tu era pequeno, teu avô, teu avô ia na tua casa e falava, nossa, como você cresceu, tu ia para o espelho e falava, onde? Porque quem cresceu é a última pessoa que percebe que cresceu. Irmão, a última pessoa que percebe que ficou mais rico é quem ganhou dinheiro. Porque quanto mais dinheiro vem, mais quanto tu tem que pagar. Quanto mais Deus aumenta o teu salário, maior é o teu imposto de renda, maior é o teu IPTU, maior é o teu IPVA. E aí você só nota que enriqueceu quando você fala, meu Deus, olha só, antes eu não tinha um gato para puxar pela cauda, agora eu tenho, meu Deus, agora eu tenho um canil inteiro. Eu não tinha nada para mim, agora eu tenho para dar para sobrar. Sabe, gente, bênção é uma coisa que depende muito de percepção. Tem problema que tu reclama de ter, e tem gente que adoraria reclamar esse problema que você tem. Meu Deus, que IPVA caro. E alguém orando, Senhor, como eu queria ter um IPVA para pagar, mas não tem um carro para dizer que é meu.
Ok, mais tarde você entende. Tem luta que é tua, irmão, que alguém daria tudo para ter essa luta. É ou não é? Ah, o que foi, irmão? Seus parcelados de cartão de crédito. Você tem cartão? Eu já cancelaram o meu faz tempo já. O meu nome já não dão mais. Distração é uma coisa complicada, entenda isso. O que prende a sua atenção é o seu mestre. Diga aí para alguém do seu lado, o que prende a sua atenção é o seu mestre. Tudo que Jesus fez em 3 anos. Ele mesmo disse, nós faríamos obras maiores em seu nome. Pense comigo, rapidinho, o que você fez de 2020 para 2023? Vamos melhorar, vamos um pouquinho mais longe. O que você fez de 2019 para 2023? Quanto que você quer ver como é fácil deixar a igreja triste? Quanto que tu prosperou espiritualmente? Quanto que Deus falava com você e fala mais hoje? Quanto que tu prosperou financeiramente? Quanto que tu prosperou familiarmente? De 2019 para 2023. 3 anos. Jesus falou, em meu nome você faria coisas maiores. É fácil você falar, não, mas é porque ele era Jesus. Mas ele falou que no meu nome, no seu nome, você faria muito mais do que ele fez em 3 anos. Muito mais. Qual que é o grande problema? Uma coisa chamada distração. E é complicado porque tudo aquilo que tem a sua atenção se torna o seu mestre. Se você anda distraído por coisas ruins, fofoca, inveja, burburinho, calúnia, o diabo está mandando na tua vida faz tempo e você não está sabendo disso. Agora, se tu está focado na promessa, na visão, quer dizer que Deus ainda tem o domínio do trono da tua vida. Se alguns aqui eu perguntasse, quem é que está no controle da sua vida, o diabo ou Deus? Você falaria, Deus, porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu falaria, tem certeza? Porque o sangue te lavou para dar permissão para que ele mandasse, não para que ele ficasse mandando. Porque não adianta o sangue ter passado uma vez só e Deus não ter entrado e ficado na casa para sempre. Porque o sangue pode ter passado uma vez, mas se tu não enche a casa, o demônio que saiu dela volta com mais 7 piores. Irmão, deixa eu tentar melhorar isso aqui para você entender. O que tem de gente que aceitou Jesus, não está mais preso em vícios, em qualquer outro tipo de problema, mas ainda assim, ele é preso, escravo do diabo. Por quê? Porque hoje ele não é mais uma pessoa que depende da fofoca, depende da cerveja, do cigarro. Ele não depende mais dessas coisas que fazem mal para o corpo. Hoje ele depende de coisas mais complicadas, fofoca, inveja. O que tem gente que não consegue ficar um mês sem fazer uma fofoca, um mês sem fazer uma inveja, e ele fala, não, mas Jesus manda na minha vida. Meu irmão, tu está preso na fofoca, preso, tua atenção está totalmente para o que está acontecendo na vida do outro. Isso me mostra que Deus não está no trono da tua vida, é o diabo. O que prende a tua atenção é teu mestre. Esse texto é interessante porque esse texto, ele é uma decepção para Jesus. Que depois de 3 anos, ensinando a manter o foco, a não ficar focado naquilo que o diabo faz ou fala, 2 dos discípulos mais íntimos de Jesus fazem uma burrada. Mas uma burrada tão grande que só quem já passou por isso sabe. Esse tempo todo eu explicando e tu não entendeu nada. Ensinando, mas não sendo transformado. Como é que você pode ser ensinado e não ser transformado? A gente pensa o seguinte, que se alguém senta do lado de alguém, anda e convive e aprende, essa pessoa foi transformada. O que tem de gente que aprende, mas não foi transformado, porque a transformação é a aplicação do conhecimento. Tem muita gente aí que é bom na teoria, mas na prática é fraco. Na teoria ele é bom. Irmão, perdoa o teu inimigo. Agora, na prática, ok. Você fala aquilo que você não vive, né? Não, irmão, deixa para lá, não fica dando bola não. Mas tu dá bola para qualquer coisa que acontece na tua vida. Tu é bom na teoria, mas na prática é ruim. Jesus, a Bíblia diz, ele estava, eu gosto de outra tradução, e perdoe aqui, mas eu vou tentar usar a expressão que uma tradução mais correta diz. Jesus virou o rosto para Jerusalém. Ele não virou o rosto é no sentido de que ele virou tudo, ele virou a mente dele, o corpo dele, tudo.
Durante os 3 anos de ministério de Jesus, houveram algumas distrações, e ele deixou algumas distrações acontecerem. Por exemplo, Caná da Galileia. Caná da Galileia foi uma distração. Maria veio para Jesus e falou: o vinho acabou. E ele deu uma resposta na lata dela: mulher, que tu queres? Que tenho eu contigo? Tu não sabe que não chegou a minha hora? Não é hora de eu fazer nada agora. Aí passa 2 minutos, ele fala: quer saber de uma coisa? Traz logo, vai, enche 6 talhas aí de água e traz. Uma distração. Bodas de Caná da Galileia tem uma importância muito grande, uma significância? Claro que sim, mas se você entender o que Jesus falou e a resposta dele, em seguida, foi uma distração. Sabe, houveram coisas que Jesus permitiu acontecer por 3 anos, que foi uma distração, mas, quando chegou a hora dele subir aos céus, em outras palavras, quando chegou a hora da promessa, quando chegou a hora dele morrer pelos meus e pelos seus pecados, quando chegou a hora dele subir para Jerusalém e adorar a Deus, mas não a adoração da Páscoa, a adoração do sacrifício, quando chegou a hora dele se sacrificar em adoração a Deus, quando chegou a hora dele adorar Ele mesmo, quando chegou a hora da crucificação, a Bíblia diz, lê o início do texto, e virou o rosto, ele voltou o rosto, o seu semblante para Jerusalém, e ele foi andando em direção a Jerusalém, e ele não deixou mais nada distrair ele. Põe uma coisa na tua cabeça: as maiores promessas de Deus na sua vida não acontecem casualmente, do nada. As maiores promessas de Deus na sua vida vêm quando você passa por uma transformação e começa a aplicar foco total em todas as áreas. Não é apenas a minha mente, é o meu corpo. Eu não vou mais entrar aqui, eu vou ficar nessa direção, eu não vou fazer mais isso, eu vou ficar aqui. Jesus virou o rosto para lá. Por que você tem que entender isso? Porque tem gente que, quando você fala da promessa de Deus com ele, sabe o que ele fala? Estou esperando em Deus. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: esperar em Deus não quer dizer que você está despreparado. Tudo bem, eu falei para o senhor que eles não entenderam. Esperar em Deus não quer dizer que você está com a mão abanando, não sabendo o que vai fazer. O diabo tem ganhado muito tempo na tua vida fazendo você pensar que se você está esperando em Deus, tu fica sentado, parado, fazendo nada. Irmão, isso é complicado. Porque os que esperam renovarão sua força. Agora, renovarão para quê? Para poder voar, para poder andar, para poder correr. Irmão, quem espera em Deus, vou lhe falar uma coisa, ele nunca espera parado. Você tem que compreender que maldita coisa que alguém religioso pôs na tua cabeça é: vai descansar e espera em Deus. Como é que você vai esperar em Deus, irmão, se tu fica trancado? Quer ver? Vou dar um exemplo fácil. Você diz que está esperando em Deus, mas tu não manda mais currículo, tu não vem mais na igreja, tu não ora mais e tu está esperando em Deus. Tu acha que alguém vai bater na porta da tua casa? Não, vai acontecer com fulano. Meu irmão, o que aconteceu com um não vai acontecer com outro não. E às vezes aconteceu com ele, mas ele continua vindo para a igreja, continua servindo. A pior coisa é você pegar gente preguiçosa dentro da igreja, querendo usar a Bíblia para conformar a miséria dele. Ele não está fazendo nada, ele virou vagabundo. Vagabundo não é palavrão que Deus chamou Caim de vagabundo, hein? Vagabundagem, não está fazendo nada. E ele fala: estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Deus falou que você ia casar, mas tu não sai, não vem na igreja, não passa uma maquiagem para esconder a cratera da lua, não vem no congresso de jovem para tentar, sabe, irmão, seja pelo menos crente. Eu sei que você já veio a algum congresso de jovem, não para ouvir a palavra, mas para ver se Deus te abriu o olho de alguém aí, alguém te achar, porque tu estava aí desesperada já. Agora, tu não sai de casa, tu não faz nada. O que está fazendo? Está esperando em Deus. Deus falou que alguém ia comprar a tua visão e investir na tua empresa. Tu nunca mais foi bater porta de nenhum escritório. E tu fala: estou esperando em Deus. Como é que Deus vai enviar alguém para injetar dinheiro numa coisa que ninguém recebeu a proposta? Antes de eu continuar, diga para alguém do teu lado aí: não fica esperando parado não, hein, irmão? Quem espera, espera preparado. Veja, vamos falar a verdade. A Bíblia disse: chegou a hora. Jesus sabendo que chegou a hora, mas não chegou a hora. Por quê? Porque a crucificação só ia acontecer alguns dias depois. Mas a Bíblia diz: chegou a hora. Por quê?
Porque quando chega a hora, mesmo que não tenha chegado a hora, você tem que se portar antes da hora, como se já tivesse chegado a hora. Mulher que está grávida e sabe que está prestes a dar luz, não queira dar uma de gostosona nem mostrar que teu corpo está bom. Se tu não começar a diminuir o passo, de subir menos escada, se tu não se preparar no 6º mês, você não vai ter mentalidade para entrar no 9º. Você se prepara antes, porque ainda está acontecendo para acontecer depois. Ainda não chegou a hora, mas a Bíblia diz, chegou a hora, ele virou o rosto, ele falou, agora eu não vou deixar mais nada me distrair. Eu vou seguir em direção para lá. Diz aí para alguém do teu lado, que alguém que vai fazer o diabo perder a guerra da sua vida hoje. Diz aí para alguém do teu lado, eu já mudei a direção do meu rosto, irmão. Eu não vou mais me distrair, não. O problema é teu se o diabo te usar para me distrair. Eu não vou mais me distrair. Eu vou focar no que Deus mandou eu fazer. Eu vou focar naquilo. Eu não vou ficar mais despreparado, não. Eu vou caminhar. Irmão, vou lhe falar uma coisa. Presta atenção. Você já parou para ver que... Lá vai, gente. Quando você está focado, tu leva as coisas mais a sério. Vou te responder uma coisa. Sabe por que tem muita gente na igreja que não leva a igreja a sério? Porque eles não têm foco. Eles não querem nada. Gente, vamos falar a verdade. Quem quer, dá um jeito, sim ou não? Sim. Como é que você acha que a pessoa que não está vindo na igreja, ela quer mudar de vida, sendo que quem quer, dá um jeito? Sabe por que ele não vem na igreja? Porque ele não acha que comer toda semana, 2 vezes, pelo menos, se você for um bom crente, a palavra não muda nada. Eu adoro fazer essa comparação, porque o que tem de gente boba, dando lugar para o diabo, tem gente que, irmão, tem alguns, vou nem olhar, que é para não dar raiva, tem alguns de vocês que eu tenho vergonha de uma reunião com você, que tu não aguenta ficar 12 horas sem comer, tu já começa a passar mal. Tu nunca pode ser levado para Deus para uma reunião que vai durar 12 horas, que 12 horas que tu não come nada, tu começa, ai, estou passando mal, ai, estou passando mal, estou passando mal. Tu não consegue ficar 12 horas sem comer, miserável. Mas consegue ficar 12 dias sem vir na igreja. E quem é você não é o teu corpo, quem é você é o teu espírito. Você é espírito, tem uma alma e mora num corpo. Por isso que alguns de vocês ainda estão você está retardando o tempo. Porque tu nunca conseguiu. Irmão, qual foi a última vez que tu garantiu que para cada comida que você comeu no dia, tu leu um texto da palavra? Sinceramente, aí você fala, nossa, como que ele prega bem. Irmão, eu não prego do jeito que eu prego, e eu não faço o que eu faço, se eu não me alimentasse na mesma quantidade que eu dou para o meu corpo. E aí você quer que eu venha e ore para você? Não, me ajude a ter a revelação que você tem de Deus, sendo que você não paga o preço que eu pago. Não é injusto Deus te dar em 5 minutos que me custa 5 horas? 5 dias, 5 semanas? Por que tem gente que não vem para a igreja, não foca em vir na igreja? Porque ele não tem interesse pelo amanhã. Ele não quer ser pai, não quer ser mãe, não quer ser um empresário melhor. Ele já está com o nome escrito no livro da vida, mas ele não quer entender que por mais que o sangue de Jesus já tenha te levado para o céu, a palavra dele vai te ajudar a viver o céu aqui embaixo. Sabe, meu irmão, a verdade que eu vou te falar para você que é religioso, para de conversa que crente tem que ir para a igreja para ir para o céu, é uma grande mentira. E aquele que morre no leito de morte, aceita Jesus e vai para o céu, que tempo que ele teve que vir para a igreja, mas não viveu o céu aqui embaixo, porque nunca veio para a igreja. Agora, gente que nunca tem, gente que nunca tem compromisso com vir na igreja, meu irmão, pode ter certeza, é uma pessoa que amanhã, depois de amanhã, ano que vem, vai estar igualzinho estava ontem. Pode ter certeza, não vai, porque é foco, sabe, para onde você quer ir, é determinado pela comida que você come. Por isso que você tem que querer trazer alguém de uma outra igreja para essa igreja. Por quê? Porque você come a comida para fazer o teu corpo ficar na postura e na posição para onde você quer ir. Ok. Jesus, ele vira o rosto para Jerusalém. E ele passa por Samaria. Agora lembra comigo, Samaria foi um lugar onde Jesus investiu pesado. Você lembra que Jesus parou um dia, e ele sentou no poço de Jacó, e a mulher veio para ele, não entendendo que ela não estava vindo para um poço, mas ela estava vindo para ver um poço em cima de outro poço, que ela não estava para vir para receber uma água, mas ela estava vindo para receber a verdadeira água, que criou a água que ela queria pegar.
Quando você atender em casa, eu estou pregando melhor que tu está dando glória, mas lá vai. Quando ela chega, aí ele começa a falar com ela: mulher, se tu soubesse o que eu tenho para te dar, tu não tinha mais sede. E começa aquela conversa, aí aquela mulher fica atônita. Aí você lembra disso, aquela mulher entra na cidade, que a gente para até aqui, né? A gente para até o momento que Jesus fala: tu está com teu quinto marido e esse ainda não é teu, só sem vergonha. Irmão, por isso que essa mulher trouxe todos os homens da cidade, que essa mulher já estava já no quinto homem, e já devia ter uma fila já esperando: eu vou ser o 30º, eu vou ser o 34º, hein? Eu vou ser o 50º, está no texto, irmão. Jesus, ele sempre pega a pessoa mais tribulosa, mais fofoqueira, mais corrimão, que todo mundo, ok. É verdade, porque onde abundou o pecado, superabundou Deus faz uma prostituta uma evangelista. Essa mulher estava no quinto ano, Jesus falou: sua sem vergonha, danadinha, esse aí que tu está nem é teu. Aí ela entrou na cidade, chamou, a Bíblia diz, todos os homens, todos, a cidade inteira veio até ele, e aí ele falou, aí todo mundo acreditou no que ele falou, e eles começaram a falar: Jesus, não vai embora. Eles rogaram: fica aqui, não vai embora, fica com a gente. E Jesus dormiu aqui. Aí agora que Jesus volta no lugar de novo, que na verdade ele nem voltou, ele mandou 2 discípulos irem na frente dele procurar algum lugar para ele dormir, para ele continuar a viagem para Jerusalém, para entrar na sexta-feira santa, passar ali a entrada triunfal e depois morrer. Ele, para a viagem, ele fala: vai procurar um lugar. Os 2 foram em Samaria, no lugar onde Jesus investiu pesado, e eles voltam de lá falando: mestre, o Senhor não deixa a gente orar não, igual Elias, para descer fogo do céu e matar esse bando de ingrato, filho do cão, Satanás, esse bando de fominha que gastou o tempo do Senhor naquele dia, e não deram agora um lugar para o Senhor deitar e falar. Quando a gente falou que era o Senhor, eles falaram: não, o Senhor não deixa a gente orar para matar esse povo. E Jesus falou: que é isso, rapaz? Deixa eu só fazer uma pausa, irmão, que não é interessante que tem gente que quando já conquistou tudo de você, na hora em que tem a obrigação de dar um pouco de volta para você, eles se desfazem de você igual uma pessoa se desfaz de uma roupa velha. Não quero mais, joga. Irmão, eles tinham uma obrigação de devolver para Jesus e falar: não, dorme na minha casa, não, dorme na minha, não, dorme na minha, não, dorme na minha, não, dorme na minha, dorme na minha, não, dorme na minha, Senhor. E ninguém falou isso. Pelo contrário, todo mundo falou unanimamente: não. Agora, por que eles falaram não? Leia o texto. Porque quando eles olharam, isso é interessante, porque Jesus enviou 2, mas a Bíblia diz que eles olharam o semblante de Jesus. Quer dizer que de longe eles ficaram olhando, e quando viram que o rosto de Jesus estava como de alguém que estava indo para Jerusalém. Entenda isso aqui, tu não vai entender isso se você não lembrar que na discussão com a mulher samaritana, a mulher falou: mas nós adoramos a Deus no nosso monte. E Jesus falou: verdade, vocês adoram a Deus no monte de vocês, mas vai chegar o dia em que vocês adorarão a Deus no monte dele, porque os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Em outras palavras, Jesus estava falando da Jerusalém celestial, eles estavam falando do monte Geazim, e porque Jesus estava indo para Jerusalém e não para o monte deles, eles falaram: a gente não quer o Senhor aqui. Porque tem gente, irmão, que é o seguinte: mesmo que eles tenham a obrigação de te ajudar, se não for para você fazer do jeito deles, se não for para você andar na linha deles, está no lugar que eles querem. Porque Jesus não estava indo para o monte que eles queriam, eles falaram: não, aqui não. O senhor está indo para Jerusalém? Vai lá. Se o senhor tivesse vindo para cá. Aí Jesus ouve Pedro e Tiago e João, eles falam para Jesus: Senhor, o senhor quer que a gente ore? Esse quer tipo assim: eu já estou induzindo o senhor a fazer isso. O senhor quer que a gente ore para descer fogo e matar todo mundo aqui igual Elias matou o sacrifício, evaporou a água e as pedras no altar? E Jesus falou: rapaz, tu está com o espírito errado.
Em outras palavras, rapaz, tu não aprendeu nada comigo não. Como é que você vai matar alguém só porque alguém te disse não? Deixa eu parar aqui, irmão, porque tem gente aqui matando alguém que não merece morrer, mas que merece punição. Mas é complicado você colocar uma punição injusta em alguém que foi injusto. Entenda isso, nem toda pessoa injusta pode ser punida de imediato. Porque, meu irmão, tem punição que se você dá na hora, mesmo que seja para a pessoa injusta, você está dando uma punição injusta para quem foi injusto. Irmão, como é que você mata alguém que não te ajudou? Você quer ver só? Tu pode não ter matado fisicamente, mas essa pessoa não te ajudou, não te estendeu a mão, não foi grato. E sabe o que tu falou? Ah, mas ele era de se esperar mesmo. Aquilo ali é um sem vergonha, um ingrato, vive da mulher, é um preguiçoso. Aquilo ali, tu mata a moral da pessoa. E para que matar alguém se essa pessoa merece ser punida? Mas a melhor punição que pode vir é a punição de Deus. Eu quero que você pense, porque tem gente aqui dentro que você, sem perceber, está mandando descer fogo do céu em alguém que merece ser punido, mas não a sua punição. Sabe por quê? Porque a melhor punição que você dá para alguém que deveria ter estendido a mão, mas não estendeu, é seguir em frente e deixar eles com raiva deles mesmos, quando eles virem que o que você tinha para dar para eles era maior e melhor, mas porque eles disseram não, eles perderam a maior oportunidade da tua vida. Baba, baby, baby, baba. Agora que cresci, você sabe. Agora que eu prosperei, tu quer entrar na sociedade. Agora que eu tenho uma igreja melhor, tu quer me ajudar a pastorear. Peraí, por que você não abriu a porta para mim quando eu estava voltado para o meu propósito? Por quê? Porque você queria que eu fizesse do teu jeito. Se não for vir para cá, não dá certo. Mas põe na tua cabeça, para de aplicar sentença injusta mesmo para quem foi injusto. A vingança ainda é de Deus. Tira a mão, vou nem dizer tira a mão, estou falando, para de dobrar o joelho, levanta e volta a andar. Não adianta tu orar para falar para Deus o que eles fizeram com você. Irmão, para de gastar a tua oração falando para Deus o que fizeram com você. Deus já sabe e não precisa que você comunique a Ele quem não te emprestou, quem não te socorreu, quem não te estendeu a mão. Ah, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que lembrar Deus do que eu fiz por eles. Claro que Deus sabe, porque foi Deus quem deu para você o poder de ajudar eles. Você só pode fazer por eles algo porque Deus fez algo por você. Aí você acha que você tem que... Irmão, eu estou falando sério. É incrível o tanto de gente que gasta tempo orando para falar de quem foi ingrato. Eu nunca orei para falar, Senhor, o Senhor viu? Eu só orei para falar, Senhor, só me ajuda a ser crente e não pôr a mão e aplicar uma pena injusta em alguém que foi injusto comigo. Não vale a pena. Deve achar. Irmão, eu estou falando para alguém aqui hoje, ou é a minha cabeça que está ouvindo o espírito errado, que Deus está falando? Eu estou tratando com alguém aqui hoje. Para de ser crente macumbeiro, ficar subindo um monte, porque se é para subir, então sobe para cair de lá, morrer e quebrar o pescoço de uma vez, desgraçado. Porque você está vivendo uma vida desgraçada, sem graça. Quem tem graça não planta desgraça na vida dos outros. Quem tem graça não planta desgraça na vida dos outros. E quando alguém está passando pela justiça de Deus, maldito é você que se alegra em ver injustiça. Até capataca. Sobe. Ok. Para com essas coisas de crente macumbeiro. Vou pôr teu nome debaixo do meu joelho e eu vou pôr o teu nome na mão de Deus. A mão de Deus faz muito mais do que o meu joelho faz dobrado o ano inteiro. Diz aí para alguém, deixa Deus cuidar disso, irmão. Diz aí para 3 pessoas, eu já estou começando a pregar, e agora, e vamos ver se tu vai aguentar o que eu vou falar aqui hoje para você. Deixa a punição para Deus, vai dormir, vai namorar, vai cuidar dos teus filhos, vai passear, vai pregar, vai comprar, vai comer, vai viajar, faz o que tiver que fazer, mas deixa isso para Deus. Ocupa a tua cabeça com outra coisa, mas para de ficar pensando em o que eu vou fazer para mostrar o que... Tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer nada, sabe por quê? Porque tudo na tua vida quem te deu foi Deus. Tu está onde está por causa de Deus. E se alguém tiver que te defender, vai ser Deus. Tu não se promoveu, quem te promoveu foi. O máximo que tu fez foi fazer uma prova, estudar para tirar um diploma, mas foi Deus que colocou teu nome na cabeça daquele patrão.
Vamos orar para descer fogo. O senhor mata todo mundo aqui. Ele falou, rapaz, irmão, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Sabe, Jesus foi para a crucificação. Tem gente que pensa em Jesus indo para a cruz como alguém que vai triste. Irmão, Jesus está indo viver a promessa de Deus. Ele está indo servir a vontade do Pai. Ele disse, me sirva com alegria, servir a Deus com alegria. Irmão, aquela imagem que você tem de Jesus indo para a cruz triste, aquilo lá é coisa da paixão de Cristo, viu? Porque ele foi com alegria, porque ele sabia, vista a proposta que estava diante dos olhos dele, aceitou a vergonha da cruz. Como é que Deus pode exigir de você alegria se ele não fosse ficar alegre quando ele estava vivendo a machacataia? Jesus está indo para a crucificação como um rei está indo para a coroação, cabeça erguida. Mas quando chega nesse momento, ele ouve dois dos seus discípulos mais íntimos falar para ele isso. Deve ter mudado um pouco o semblante, que ele deve ter falado que alguém aqui já falou. Será que eu perdi o meu tempo com vocês? 3 anos ensinando sobre o reino e como um cidadão do reino deve se portar, e vocês agora querem se vingar? Faz isso comigo não. Faz qualquer outra coisa, mas não deixa eu pensar que eu perdi o meu... Irmão, não deixa Deus pensar que ele perdeu tempo com você não. Já era para você estar mais maduro e não estar perdendo a cabeça com isso. Sabe, tem gente que manda mensagem para você que dá raiva. Ai, fulano está falando de mim, fulano está falando de mim. Eu ainda mandei esses dias mandaram para mim uma mensagem. Não, é fulano está falando de mim. Eu falei, e essa pessoa está dentro da igreja. Eu falei, você vai mandar mensagem para fulano, que era para mim ver esse fulano. Não sei se ele fez isso, mas se não fez, você tem que fazer isso. Você tinha que ligar para fulano e falar, rapaz, você está perdendo... Você está perdendo cabeça com gente inventando mentira de mim para você. Tu não é crente não. Crente que é crente não fica distraído com fofoca e com mentira não. Crente que acredita no aquele negócio, estão falando, vão fazer, não é o que estão falando, é o que Deus está falando, o que Deus está dizendo que vai fazer. Eu estou nem aí, estão dizendo que, vão tomar o meu lugar, eu estou nem aí para você, eu quero saber o que Deus falou que vai fazer, porque eu vivo da palavra que sai da boca de Deus, não da palavra que sai da boca do homem. A palavra que sai da boca de Deus dá vida, a palavra que sai da boca do homem traz morte. E a melhor coisa que você faz quando alguém inventa uma mentira a teu respeito é chamar a pessoa para quem falar o que você falou dele e falar assim, rapaz, é o seguinte, você acha mesmo que eu teria condição de perder o meu tempo falando de você? Eu tenho mais o que fazer. Você acha que eu ia falar de você? Não é que você é importante não, mas eu tenho muito mais coisa mais importante da minha vida. Eu tenho uma promessa para viver, eu tenho uma casa para fazer ser abençoada, eu tenho uma igreja para fazer crescer, eu tenho um ministério para fazer prosperar, eu tenho gente para abençoar. E você acha que eu ia fazer? Irmão, a pior coisa que você faz é ficar falando, não, você sabe que eu não ia falar de você, porque eu te amo. Quem é crente sabe que quando você chegar diante de alguém, que alguém está usando você, está falando dele, você fala, rapaz, se liga, você acha que eu vou descer fogo em você? Se tu fez alguma coisa contra mim, está no tribunal de Deus, agora eu vou seguir em frente, por quê? Porque o meu negócio é com Deus, a minha promessa está em Deus, meu objetivo é o objetivo de Deus, minha visão é a visão de Deus. Sabe? Os discípulos foram ensinados, mas não foram transformados. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é isso aqui. Jesus, ele repreendeu a atitude de Tiago e João, sim ou não? Mas Jesus não repreendeu a atitude de Samaria. Você não vê Jesus falando, Samaria, que deveria ter me recebido, vocês vão tudo morrer, vai tudo queimar no quinto dos infernos, e eu vou rir dos céus. Ele não fez isso. Sabe por que não? Porque Jesus já estava acostumado. Irmão, olhe bem para mim. Se eu sou Tiago e João, quando eu vou até Jesus, eu ia falar, e o senhor não vai falar nada não? O senhor está dando bronca em mim. E o senhor não está dando bronca no que falaram do senhor? Peraí, o senhor está repreendendo eu e o senhor não está repreendendo quem disse não? Jesus falou, não. Sabe por quê? Estou acostumado a ser rejeitado. Estou acostumado. Eu nasci, procurei lugar para nascer, não achei, já nasci rejeitado, tive que nascer numa manjedoura, porque não tinha um lugar para me dar abrigo, e eu já nasci rejeitado. Nasci lá no meio da ovelha, do bode, do camelo, mas não aquele que você vê no presépio bonitinho. Eu nasci do lado de um cocô de vaca, do lado de um cocô de cavalo, eu nasci no meio de aranha, eu nasci numa manjedoura, num chiqueiro. Eu nasci num chiqueiro, não naquela coisa bonitinha de Natal. Eu nasci num lugar feio e sujo,
porque eu fui para a porta que estava aberta quando ninguém quis me abrir uma porta. Se não tem ninguém abrindo uma porta para mim agora, você acha que eu vou perder minha cabeça? Eu já estou acostumado com... Irmão, por que tem gente que tem raiva da tua reação? Porque eles esperavam, lá vai, hein? Eles esperavam que você ia perder a cabeça com o que houve, mas tu ignorou, tu respirou, porque eles não entendiam uma coisa: eu estou acostumado, eu já nasci sendo rejeitado, eu já venho sendo caluniado faz tempo. Agora tem uma coisa: porque eu venci em Belém, eu também vou vencer em Samaria. Meu Deus da glória. Irmão, olha para alguém e diga assim: se tu venceu lá atrás, tu vai vencer agora. Se lá atrás tu venceu a rejeição, tu venceu a calúnia, tu venceu a mentira, para de ficar mandando descer fogo em Samaria. Quem venceu em Belém, vence em Samaria. Quem venceu o roubo de alguém, vence alguém que roubou a tua paz. Você está parando por conta de algo que está acontecendo, mas Deus quer te fazer lembrar do que houve e você venceu. Se houve isso lá atrás e tu venceu, por que tu está parando agora em algo que não tem poder de te parar? Vou falar uma coisa aqui, mas vai doer em alguém, mas é para tu dar glória. Já era para tu estar com o couro grosso, já era para tu estar preparado, já era para tu estar aguentando essas coisas, mas tu ainda é crente frouxo, que quer mais bênção e quer aguentar menos perseguição. Não dá para você ter mais de uma coisa e ter menos de outra coisa. Quem quer mais promoção é mais rejeitado, quem é mais abençoado é mais caluniado. Não dá para você ter todo mundo gostando de você. Já era para você ter entendido que o que houve lá atrás era um prenúncio do que ia acontecer lá na frente. Mas fique em paz, porque maior é a bênção de Deus do que a distração do diabo. Aí lá estou eu ontem, Dário. Não precisa falar para mim, que eu já sei. Aí lá estou eu ontem em casa, sabe? E tem gente que a aparência te faz... eu espero que esteja vendo pela internet, que é para não ter que falar pessoalmente, que eu estou com vontade de falar, porque se eu falar pessoalmente, tu vai tomar uma na tua cabeça. Tem gente que você fala: não, esse cara já está preparado, ele aguenta a mentira. Estão falando de mim, que eu vou, mas eu quero saber se eu posso fazer alguma coisa. Por nada! Porque de início, você nem deveria estar ouvindo o que eles falaram. Por quê? Porque se você sabe que lá ia te rejeitar, tu já deveria estar acostumado. O que tem de gente chorando porque ouviu não lá fora e Deus está falando, você já deveria estar acostumado. Porque eu nunca disse para você que ia ser fácil. Eu nunca falei para você que iam falar sim para você na primeira, mas eu falei que se eu tivesse do teu lado, você ia ser mais do que vencedor. Se eu falei que ia ter que estar do teu lado, é porque ia ter muita gente contra você. Para que eu ia ficar do lado de alguém que não tem uma multidão contra ele? Por isso que eu falei: tire a mão disso aí, não peleja essa batalha, porque essa batalha é minha, eu vou pelejar por você. Agora você quer pôr a mão e... sabe, não dá raiva santa, irmão, de uns crentes que já era para estar acostumado. Irmão, vou falar uma coisa aqui, não me entenda por mal não, mas eu estou querendo te ajudar a sair da fralda e crescer e fazer entender que tem uma promessa te esperando logo ali. Mas porque tu não aguenta Samaria, tu nunca vai ter Jerusalém. Até cai a chacatai. Tu não pode ter Jerusalém se tu não aguenta a rejeição de Samaria. Olha para alguém e diga para essa pessoa: levanta a cabeça e supera, vai para frente. Eles te disseram não, mas se você sabe que Deus já disse sim lá em cima para você, se Deus falou sim para a tua empresa, sim para o teu projeto, sim para a tua visão, sim para a tua casa, se Deus te disse que a terra já é tua, não importa Jebuseu, Eteu, Eveu, não importa o tanto dinheiro que está morando na terra, não importa se eles são grandes, têm mais dinheiro e você parece gafanhoto. Se Deus já disse que é teu, eu no teu lugar tinha dado um glória mais alto, mas lá vai para mim ver se eu consigo ser entendido agora. Eu no teu lugar, eu diria: se Deus já disse que é meu, não tem diabo que arranca o que Deus já decretou que vai para minha. Dá glória agora para ver se você dá um soco na cara do diabo e fala: eu não vou ficar dando ouvido para mentira, não vou ficar dando ouvido para calúnia, eu não vou me distrair com distração mandada do dia do Adayapachaca. Agora, para você dar um glória,
Verso 56, e diz: e foram para outra aldeia. Que aldeia? Não fala o nome. Sabe por quê? Porque quando alguém falar não para você, mas você sabe que Deus falou sim, Deus não vai falar o nome do lugar que te aceitou. Porque a forma como Deus responde os teus inimigos é fazendo você entrar numa aldeia que te receberam, e eles vão ficar do outro lado com a cabeça encucada falando: onde é que é? Como é que conseguiu? Fala o nome. Eu não vou falar o nome, sabe por quê? Porque quando eu quero mostrar para você que eu estou do teu lado, eu te dou e não explico como eu te dei. E eles foram para uma outra aldeia. Que aldeia? Eu não sei o nome, mas pouco importa, porque quando você tem fé em Deus, de que Deus é maior, tu sabe, eu não sei de onde vai vir, não sei que porta eu vou atravessar, não sei quem é que vai investir, mas uma coisa eu sei: eu não vou parar por conta do não aqui. Eu vou continuar firme, porque eu sei que se é meu, Ele vai abrir uma porta em algum lugar. Se você sabe que Deus vai abrir a porta em algum lugar, levanta a mão e dá glória por 30 segundos, porque Deus está te dizendo: não importa de onde vai vir, não importa se eu vou usar o grande, não importa se eu vou usar o pequeno, não importa se vai vir de perto, não importa se vai vir de longe, o que importa é que você tem que seguir em frente e dizer: se eles disseram não aqui, tem uma outra aldeia dizendo sim. Me disseram não naquela empresa, mas alguém vai dizer sim naquela. Ninguém estendeu a mão aqui, mas Deus vai levantar alguém. Quem é? Eu não sei, mas eu sei que tem. Eu não sei, mas eu sei que existe. Eu não sei, mas eu sei que já está me esperando. Eu não sei, mas eu sei que já está lá. Olha para alguém e diga para essa pessoa: anda, segue em frente, para de palhaçada. Olha para mim. A prova de que você não tem fé, de que tem uma porta aberta lá te esperando, é que você está até hoje reclamando do que fizeram com você aqui em Samaria. Porque se tu tivesse fé que Deus já abriu uma porta lá e tu não sabe onde é, mas já abriu, que tu já levantou alguém, se tu tivesse fé, tu estava andando, tu não estava: desce fogo, mata ele, mata ele. Estou falando para alguém aqui ser liberto desse espírito de falta de visão. Deus já te disse: eu vou abrir a porta, mas eu não vou te dar o nome, porque se eu te der o nome, todo mundo vai saber onde foi que eu abri. Mas eu vou deixar eles com raiva, não é de você, é de mim, porque eles vão perguntar como é que Deus fez isso, porque no final da conta eles vão ter que reassumir que fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem... Me ajuda aí, eu tenho que terminar. Mas diz para alguém do teu lado: o diabo é um mentiroso, hein, irmão? E se ele está dizendo para você que alguém que disse não para você em Samaria vai dizer não em todo tipo de lugar que você for, olha para alguém e diga para essa pessoa: eu vou te lembrar, irmão, que o diabo é um mentiroso. E só porque alguém disse não em Samaria, não quer dizer que na outra vila vão dizer não. Eu vou deixar tu dar glória, irmão, até eu tomar água. Segura a mão aí de alguém do teu lado. Me ajuda a pregar e diz para essa pessoa, pergunta para essa pessoa: tu tem fé de que Deus vai abrir a porta, irmão? Então para de reclamar do dizimista que dizimava alto, que foi embora. Deus vai mandar outro para ser a porta que vai... agora tu não dá glória, que tu quer parecer... Vai lá, vai. Diz para alguém do teu lado: tu crê, irmão, que Deus vai abrir uma porta? Aí abaixar. Pergunta para ele: então por que tu não está avançando? Por que tu não voltou a andar? E é para frente, não é para trás. Por que tu não voltou a dizimar? Por que tu não voltou a distribuir currículo? Olha para mim. Eu sei
que você não tem fé de que Deus preparou uma outra porta, quando eu vejo que você está há 5, 6 anos e você vive reclamando, é porque, pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu tinha tudo, eu tinha nome, e a igreja, ele foi embora, levou o povo, e Deus está falando, o problema é teu, está atrasado, eu já abri uma outra porta lá, segue em frente. Antes de eu continuar, para mim terminar a mensagem, diz aí para alguém do teu lado, lembrete de Deus, tu está atrasado para a próxima porta, tu está atrasado para a próxima aldeia, tu está atrasado para a próxima vila. Tem um lugar, tem algo, tem alguém te esperando há muito tempo, mas até hoje você insiste em ficar reclamando do que houve. Mas quem sabe que hoje foi o último dia da tua murmuração, da tua reclamação? Levanta a mão aí, agradeça a Deus aí, porque hoje foi o último dia. Tu vai avançar, tu vai para outra porta, tu vai para outra porta. Onde é? Eu não sei, mas tu vai para outra porta. Irmão, olha bem para mim. Eu vou te falar de 4 distrações. Eu falei da primeira, deixa eu entrar nas 3. Eu quero entrar nesses 3 homens. Deixa eu falar da primeira. A primeira distração é Samaria. Samaria é o tipo de lugar que falaram não para você em relação a um projeto teu. E tu ficou com raiva. E tu falou, mas vai ser aqui. Vai ser aqui, eu vou tentar, porque vai ser aqui. E Deus me falou que vai ser aqui. E Deus não te falou que ia ser ali. Deus te falou que ia te dar em algum lugar, aquele lugar, aquela empresa. Irmão, Deus está falando de mim que está saindo virtude. Eu estou sentindo. Irmão, Deus só te falou que ia ser lá, naquela cidade. Você sabe como é que alguém ganha guerra? Só ganha guerra quem aceita perder uma batalha. O que tu quer? Ganhar Samaria e perder Jerusalém? Ou tu quer perder em Samaria e seguir para Jerusalém? Irmão, você tem que entender que o diabo, ele luta com você no teu ego. O diabo fica, você está vendo? Falaram de você, você vai deixar barato? Vai deixar quieto, por quê? Porque se o diabo consegue fazer você se distrair com Samaria, ele atrasa você para Jerusalém. Mas Jerusalém depende da próxima aldeia que você vai entrar, dormir, repousar, que dá no mesmo. Se Jesus, por que Jesus não mandou descer fogo? Porque Jesus sabia, eu estou atrasado, aliás, eu estou na hora, agora é agora, e se eu perder tempo aqui matando todo mundo, não vale a pena. Eles merecem, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não posso querer ganhar essa batalha para dar uma de bonzão e mostrar que eu ganhei a guerra. Sabe como é que eu sei que tu quer ganhar a batalha? Quando você quer se justificar para todo mundo, defender a sua moral para todo mundo, você quer limpar o teu nome para todo mundo. Tu não entende o seguinte, o que eles estão falando a teu respeito não muda nada do que Deus já disse a teu respeito. E tu tem que abaixar. Irmão, às vezes é melhor você deixar uma mentira falsa circular na internet do que tu querer se revidar e tu ficar perdendo tempo e gastando hora aqui com Samaria, do que avançar para outra porta. Irmão, você tem noção que as horas que você perde se defendendo num lugar, você poderia estar gastando, se preparando, ou planejando, ou orando, ou se reunindo com as pessoas que vão te ajudar no próximo lugar. Eu estou dizendo isso aí até você se liberte dessa mania de querer ganhar todas. Quem quer ganhar no fim aprende a perder algumas hoje para ganhar amanhã. Deixa eles falarem. A prova de que você cresceu e está apto para viver a promessa de Deus é quando tu não está mais nem aí para o que falam a teu respeito em Samaria. Tu sabe, Jerusalém me espera, o melhor de Deus me espera, e nada do que falaram de mim vai mudar aquilo que Deus disse a meu respeito. Pelo contrário, porque Deus falou alguma coisa a meu respeito, tem alguém falando alguma coisa de mim. Porque eu nunca vi o diabo ferir quem já estava na mão dele. O diabo só atinge quem está na mão de Deus. O diabo só se levanta contra quem tem chamado de Deus. E a prova de que Deus tem
uma porta aberta para mim me esperando lá, é porque disseram não para mim aqui, porque fecharam a porta para mim aqui, porque bateram a porta na minha cara aqui, falaram que eu nunca ia ser nada, nunca ia ter nada, nunca ia conseguir nada, e eu voltei para casa humilhado com a minha esposa, com os meus filhos. Mas se você continuar seguindo em frente, daqui a pouco você vai encontrar a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de Deus para... Quem quer Jerusalém não perde a cabeça com Samaria. Sabe, a tua maturidade espiritual é o teste de Deus para você ir para a próxima dimensão. O maior teste da tua maturidade espiritual é o quanto que você aguenta o demônio e o inferno e os demônios se levantarem contra você, moralmente, financeiramente, e tu ficar de pé e falar: eu não vou ficar parado aguentando, eu vou seguir em frente. Deixa eu continuar, mas só para mim ver se essa palavra está sendo para alguém. Se está sendo para alguém aí, e é para você essa palavra, diz aí bem alto: eu vou seguir em frente. Jesus segue em frente. E aí, 3 moços aparecem no caminho dele. E o primeiro moço, ele faz o seguinte pedido: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Anote aí, 3 tipos de pessoa que o diabo vai usar para distrair você. Quando Jesus não foi parado em Samaria, o diabo mandou 3 pessoas para distrair Jesus e fazer ele atrasar para Jerusalém. Se você não entende o diabo, como é que você vai se defender dele? A Bíblia diz: não quero que vocês ignorem os seus ardis. Você conhece muito sobre Deus, conhece pouco sobre o diabo. Está errado isso. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o diabo. Se tu não conhece teu inimigo, como é que tu conhece? Como é que você defende? Do que adianta tu ter um escudo de defesa e uma espada se você não sabe como utilizar? Eu vou te dar 3 tipos de pessoa que o diabo vai utilizar para tentar distrair você e fazer você perder tempo, ao invés de continuar avançando. Irmão, eu estou te falando que esses 3 tipos de pessoa, eles podem acabar com a tua promessa, se tu se distrair com eles. Primeiro, pessoas que são presas em coisas. Todo mundo aqui, em algum momento tem ou terá alguém na tua vida que quer te fazer ficar preso nas coisas como ele é. Jesus falou: meu filho, as aves têm ninho, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Olha bem para mim para você entender esse texto, porque esse texto é complicado, porque muita gente quer usar esse texto para dizer que Jesus não tinha casa. E você tem 2 textos da palavra que te trazem a evidência clara de que Jesus tinha casa. Aliás, deixa eu fazer só uma pausa aqui. Sabe por que muita gente não gosta de assumir que Jesus tinha uma boa condição financeira, a ponto de ter tesoureiro? É porque normalmente esse tipo de pessoa que não quer assumir que Jesus era uma pessoa abençoada, é o tipo de pessoa que não tem nada. Porque você quer que ele não tenha nada para ficar igualzinho você falar: olha só, Jesus estava copiando São Francisco, eu estou igualzinho, estou me desfazendo de tudo. Irmão, olha bem para mim. Como é que Jesus, que a Bíblia diz de uma forma bem clara, que um dia a casa estando cheio, estando ele em casa, não na casa, em casa. Quando ele foi para a casa de Pedro, a Bíblia diz, ele foi na casa de Pedro. Ele estava em casa, na sua casa. Como é que o próprio Jesus agora fala: não, eu não tenho uma casa? Espera aí, ele falou uma coisa errada ou a gente que está entendendo errado? Porque olha o que ele está falando, leia o texto. As aves têm ninho, elas têm um lugar que se encaixam. Você já viu uma ave sobreviver sem ninho? Ela tem que construir algum ninho. Ela tem que ter um lugar para falar: eu me encaixo aqui. Eu fiz covas para as raposas,
As raposas têm covis, elas se encaixam ali. Agora, eu não tenho um lugar que eu me encaixo. Por quê? Porque as coisas desse mundo se encaixam nas coisas desse mundo. Mas eu não sou desse mundo, então eu não estou preso nas coisas daqui. Agora, alto lá. Porque tem gente que acha o seguinte, que se for para você não ficar preso nas coisas desse mundo, a melhor coisa é você não ter nada. Não, então eu não vou ter casa, eu não quero ter carro, por quê? Porque eu não quero ficar preso nas coisas desse mundo. Jesus não tinha. Meu irmão, peraí. Você só pode ficar preso numa coisa que você tem. Como é que você vai ficar preso numa coisa que você não tem? Você não entendeu. Você tem que ter alguma coisa aqui embaixo para ele te orientar a falar, não ficar preso nisso. Irmão, tem gente que fala o seguinte, não, mas eu não posso. Irmão, pare e pense comigo. Ele te prometeu te dar 100 vezes mais nesse mundo. Como é que ele te prometeu te dar 100 vezes mais aqui, se ele agora estaria falando, não é para colocar o coração em nada daqui, e para não ter o coração em nada daqui, você tem que se desfazer de tudo que eu te der. Peraí, não tem lógica. Não ter o coração no dinheiro não significa que você não tem. Pelo contrário, você quer saber uma pessoa que não tem o coração no dinheiro? É quem tem. Porque quem não tem, como é que ele vai colocar o coração numa coisa que ele já não tem? Eu falei isso para você acabar com essa mentalidade presbiteriana, calvinista, franciscana, de que você tem que se desfazer de tudo nessa vida para mostrar que você não está preso nessas coisas. Espera aí, Deus quer que você tenha as coisas, desde que as coisas não tenham você. Ele tinha tanta coisa que tinha um tesoureiro para cuidar das coisas dele. Não, eu não tenho nada porque Jesus... se tu não tem, dá para mim então, miserável, que eu vou desfrutar bem. Glória a Deus por isso. Sei que essa tua ideia é miserável, é pobre, vai para outro lugar, mas não fica aqui não. Eu sou da palavra por completo, não da palavra pela metade. Você não tem que se fazer de humilde por fora, você não tem que ser pobre por fora para se fazer de humilde. O povo mais arrogante que eu conheci era o povo pobre de dinheiro. Porque tem muita gente... Vou ficar quieto. Ok. Sabe por que eu vou falar isso aqui? Porque muita gente que não tem nenhum dinheiro, porque ele se acha humilde, ele não ouve mais ninguém. Mas você não precisa me ensinar, eu já sei, eu passei a miséria, eu comi o pão que o diabo me amassou, e eu não preciso saber nada, porque eu sou uma pessoa que sofreu na vida, e você não sabe de nada da vida. A pessoa que mais é arrogante, às vezes, é a pessoa que não tem nada. Porque normalmente, quanto mais te dá Deus, mais encurvado você fica com o tamanho da bênção. As pessoas mais humildes eu conheci, as pessoas que mais tinham de tudo muito. Muita saúde, muita alegria, muita família. É que foi o diabo que colocou na tua cabeça que se você for para ser humilde, você não vai ter nada. Como é que Jesus como é que ele te promete te dar 100 vezes mais coisas, se para você parecer que não tem a coisa, o coração preso nas coisas, você tem que se desfazer delas? Você entende isso aqui? Diga amém. O que Jesus está dizendo é isso aqui. As aves e as raposas têm lugar para se encaixar. Eu não tenho. Eu não me prendo nas coisas. Eu não me prendo. E se tu quiser andar atrás de mim, tu tem que tomar a tua cruz. Sabe qual que é a tua cruz? Você tem que entender que nada aqui de baixo pode te dar alegria. Dinheiro não vai te dar alegria. Você pensava que ia te dar. Você ganhou dinheiro, agora tu é um infeliz viajando para Maceió. Tu é um depressivo viajando para Paris. Você pensava que um carro ia te fazer melhor trabalhar mais na igreja. Mentira, agora tu tem um carro e continua fofoqueiro. Tu é um fofoqueiro Sedex. Chega no outro dia até as 10 da manhã. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você não pode querer andar comigo e ficar preso nas coisas desse mundo. Só para você entender, o que é você se prender nas coisas desse mundo? Sabe o que é? Não é você ter coisas, é quando as coisas têm você. Eu vou te dar um exemplo de quem tem o coração preso nas coisas. Sabe quem que é? Aquela pessoa que Jesus chamou para a obra, e porque tu não tem carro, tu fala, eu não vou, por quê? Porque eu não tenho carro para servir na obra. Tu está com o coração preso no carro? Então por que tu não pega um ônibus, miserável? Por que tu não anda a pé, infeliz? Pega a bicicleta! Mas tu está com o coração preso no carro, né, infeliz? E tu quer ainda dar uma de humilde, né? Quando Deus me der um carro, eu vou trabalhar na obra. Não vai nada, porque tu está com o coração preso nas coisas. Se tu tivesse com o coração preso em mim, tu estava me seguindo, tu estava pregando a pé, tu estava pregando andando de bicicleta, tu estava montado na garupa de alguém, irmão. Irmão, eu estou pegando pesado com alguém aqui hoje, mas não sou eu não, é Deus, hein? Tu tem o coração preso nas coisas,
Quando tu tem que dizimar, mas você não ganha muito mais do que queria ganhar, e porque você não acha que não ganha o suficiente, tu não dizima, que tu fala, se eu dizimar, eu vou, aí você tem o coração preso nas coisas, e Deus está falando, se você é esse tipo de pessoa, tem uma distração, eu não posso te usar. Eu não posso te usar. Tu tem o coração preso nas coisas, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não estou com o coração preso nas coisas não. Tenho casa, mas não fico lá, estou onde Deus me mandar eu ir. Eu não tenho onde me encaixar, eu não sou desse mundo, por isso que eu não me prendo nesse mundo. Se você não é desse mundo, por que você está preso nele? Sabe, irmão, por isso eu te falo, tem muita gente que você acha que porque não tem nada é crente, porque não tem nada não é crente. Por quê? Porque o que tem de gente, meu irmão, o que tem de gente que engana o espírito de dependência de Deus, sendo um espírito de passar necessidade aqui embaixo. Você quer saber se você está com o coração preso nas coisas? Qual foi a última vez que você aceitou o teu marido ou a tua esposa trabalhar na obra e tu não foi empreensível para eles? Você acha que isso não tem nada a ver, mas toda vez que você deixa água aqui embaixo ficar preso e você não deixa isso viver o propósito dele, você está com o coração preso nisso. Por isso que tem gente que não adianta, Deus tem que pegar, fazer você largar dele e ela largar de você, porque ele sabe, se você não largar, eu não uso você para o meu propósito, não deixa eu mesmo vou arrancar. Por quê? Porque eu não uni. O homem não separa aquilo que eu uni, mas aquilo que eu não uni, eu mesmo separo. Vem, vai para cá. Agora foi no meio da canela, né, irmão? Mas tudo bem, mas lá vai. Primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa presa nas coisas. Olha para mim. Você nunca viu alguém que Deus está querendo que essa pessoa faça algo, mas ela usa a falta de algo para dar justificativa para Deus? Eu não posso, eu não tenho. Você está com o coração preso nas coisas. Segundo tipo de pessoa, pessoas que não discernem qual é a prioridade. Eu estou acabando. O segundo moço vem para Jesus, e o segundo moço, Jesus vai até o segundo moço. São 3 moços, esses 3 são uma distração. Por quê? Porque ele venceu a distração de Samaria. Você entende isso aqui? Diga amém. Qual que era o primeiro moço? O primeiro moço era aquele que tinha o coração nas coisas. Jesus falou, rapaz, tu só serve se você não estiver preso em nada, porque eu não estou preso em nada, porque nada aqui de baixo me suporta. Sabe, entenda uma coisa aqui, se você tiver dinheiro, casa boa, você vai ter conforto, você não vai ter alegria, porque a tua verdadeira alegria vem de Deus. O senhor fala disso porque o senhor tem. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa, normalmente a pessoa que não aceita ouvir a verdade é a pessoa que não tem. Vou lhe falar uma coisa, já viu que tem gente que fala, irmão, está cheio de jovem assim, quando eu casar eu vou ficar feliz. Casou, continua infeliz. Por quê? Porque como é que você pode ser feliz casado? Você não é feliz casado. Irmão, vou falar uma coisa para você, ninguém é feliz casado. Você é feliz quando Deus está no teu casamento. Ninguém é feliz casado. Um casamento só é feliz se Deus está nele. Ninguém é feliz se tem um carro. Você é feliz se o teu carro está te ajudando a fazer a obra melhor. Estou te falando uma coisa, ter carro, ter dinheiro, ter casa, quanto melhor for tua casa, melhor, porque quanto mais conforto você tem, mais você produz. Mas não quer dizer que você tem que ter conforto para produzir, não. Os acessórios te ajudam, não te dão alegria. Sabe, sair daqui, saber que você vai dormir numa cama gostosa e comer uma comida gostosa, te traz conforto. Mas vamos falar a verdade, tinha época que você não tinha comida na geladeira, mas tu saía da igreja feliz, porque tu sabia, eu não tenho nada em casa, mas Deus, Ele já está comigo lá em casa. E se eu tenho o pão da vida, eu tenho quem vai me prover a farinha de amanhã. Você entende isso? Eu queria que as pessoas entendessem isso, porque existe um trauma de gente rica na igreja, que se ele é rico, ele é orgulhoso, não tem nada. As pessoas mais humildes que eu conheço, irmão, um dos homens mais humildes da Bíblia foi um homem que aceitou ficar 2 da manhã com Jesus, ouvindo ele, chamado Nicodemos. E uma mulher que não tinha nada, quis ficar criando serviço e lavando louça enquanto ele estava em casa pregando. Maria e Marta não tinham uma vírgula do que Nicodemos tinha. E Nicodemos, mas deixa eu perguntar para o senhor, é possível mesmo
que um homem nasce de novo do Espírito. Não é uma regra, mas você tem que quebrar esse tabu da tua cabeça, amém? Sabe por quê? Porque senão você nunca vai, irmão, o que tem de gente que ele nega a bênção de Deus, porque ele tem medo de ficar pior com a bênção não te piora, foi você que ficou, você que já estava pior antes. Poder não corrompe ninguém, poder só mostra que já estava corrompido. Para de mentira, poder não corrompe ninguém. Agora o segundo moço é o seguinte, o segundo moço é aquele tipo de pessoa que não discerne qual é a prioridade, porque o segundo moço, Jesus veio até ele. Diz aí para alguém do teu lado, Jesus queria ele, mas ele tinha a prioridade errada. Irmão, Jesus não queria o primeiro, mas Jesus queria o segundo. Mas o diabo entrou na cabeça do segundo. Sabe o que? O segundo falou: ah é, Senhor? Então peraí, deixa eu ir lá e enterrar o meu pai. Irmão, o pai dele não estava morto. Por quê? Porque se o pai dele tivesse morrido, você acha que ele estava ali ou estava enterrando o pai dele? O pai dele estava tão doente que ele já estava na cabeça dele: vai morrer, eu vou enterrar. Tudo bem, eu sigo o Senhor, mas posso ir lá enterrar o meu pai? Irmão, esse moço foi convidado por Jesus, pelo médico dos médicos, pelo pão da vida, por aquele que é a vida e a ressurreição. Ele foi convidado por Jesus: me segue. Aí agora ele fala: não, mas é que eu tenho uma outra prioridade, eu tenho que resolver um problema que ficou lá em casa. Irmão, esse moço não entendia uma coisa, que se Jesus foi capaz de entrar na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro, porque Pedro seguia ele, se esse moço seguisse Jesus, Jesus era capaz de dar uma passadinha na casa dele e curar o pai dele que estava para morrer. Mas esse segundo tipo de gente é a gente que está aqui dentro, que tu nunca entendeu que a tua prioridade é Deus, e se tu cuidar das coisas de Deus, Deus cuida da tua casa. Mas tu não vê isso porque tu não crê que Ele vai cuidar da tua casa. Tu vive de Deus a parte que tu crê dele, porque tu nunca creu nele, tu nunca viu ele enquadrado. É um bando de gente que ele é o seguinte: eu te sirvo, mas antes deixa eu pagar minhas dívidas. Jesus falou: você não serve para mim, porque eu sempre dou um jeitinho no problema de alguém que me segue. Diz aí para alguém, ver se alguém dá um glória aí. Diga: Deus sempre dá um jeitinho no problema de quem segue Ele. Diz aí para outra pessoa para ver se Ele dá um glória. E se você fizer de Jesus tua prioridade, Ele vai dar um jeitinho no teu problema. Esse moço podia ter o pai curado, mas o pai dele morreu, porque ele não entendeu. Se eu seguir o dono da vida, quem sabe ele passa lá em casa e leva a vida lá para cá. Meu filho estava entubado, voltou, e eu estava aqui pregando. Não reclamei para ninguém, não pedi para ninguém oração, porque não existe esse negócio de ficar pedindo oração. Você tem que orar por você mesmo. Pode pedir desde que você esteja orando. Para de pedir para alguém orar por uma coisa que você não ora. Mas eu não fiz nada porque eu falei: se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha o sentinela. Em vão eu vou ficar lá parado igual um burro no hospital, se eu não tenho o poder de dar vida. Mas se eu tenho o poder de pregar vida, eu vou deixar o dono da vida entrar no hospital e dar vida para quem acabou de nascer. Você nunca vai ver Deus cuidando das suas coisas enquanto você não cuidar das coisas dele com prioridade. Tu vive a parte que tu crê da Bíblia. Ah, eu não venho mais na igreja porque eu trabalho muito. Mentira, tu é teu patrão, tu faz o teu horário. Se você viesse mais na igreja, você tinha menos problema para resolver lá, porque quando você prioriza a Deus, tudo fica mais leve. Vou te falar uma coisa que gente com sofrência não te fala na igreja. Quando você serve Jesus, não fica difícil não. A palavra dele é: o meu jugo é leve. A palavra dele não mente. É que tem gente que está fazendo de um calo no pé um câncer na coluna. Aí foi no meio da testa. O teu problema não é nada. O teu problema não é nada. Tem gente numa situação pior que a tua. Quando tu segue Jesus, irmão, a coisa fica leve. Foge de gente que não prioriza Deus. Foge de gente que você tem que ficar explicando porque você está indo mais para a igreja. Claro que eu estou indo mais para a igreja. Claro que eu estou trabalhando mais. A gente está morando numa casa melhor. A gente está viajando mais. Eu estou ganhando mais. Como é que você queria que Deus me desse mais de uma coisa e Ele não existe mais de outra coisa de mim?
Mas para mim terminar, aí vem o terceiro. E o terceiro é complicado. Porque o terceiro é o seguinte: ele fala para Jesus: Jesus, ok, eu vou te seguir, mas antes, deixa eu voltar para casa e dar adeus para quem está lá em casa. Deixa eu voltar e justificar quem está atrás de mim. Por que eles vão ficar para trás de mim? E por que eu não vou voltar para trás? Esse terceiro tipo de pessoa que é uma distração, anote aí, gente que é presa no passado. Senhor, o Senhor deixa eu voltar para trás, para ir justificar para quem ficou para trás, o porquê que eu deixei eles para trás, e não vou voltar mais para trás. Por que eu não vou voltar mais lá para a boate? Por que eu não vou voltar lá mais para aquela casa? Por que eu não vou voltar mais para aquela igreja morta? Porque aí é baixata. Por que eu não vou voltar mais para aquele lugar? O Senhor deixa eu voltar para aquele lugar, para explicar para quem está naquele lugar. Por que eu não vou voltar mais para aquele lugar? Esse tipo de pessoa, irmão, é aquele tipo de pessoa que não entende o seguinte: que toda vez que você quer ficar se justificando por que houve para trás, tu atrasa o que vai acontecer daqui para frente. Sabe por quê? Olha para mim. Se esse moço fosse para trás e falasse: ó, tchau, vocês não vão me ver mais não, hein? Vou seguir Jesus. Duvido alguém não falar, mas vai valer a pena? Vai valer a pena? Abrir mão de tudo isso para seguir? Vai valer a pena? Irmão, tu tem que ser muito carnal e surdo para achar que eu estou falando de quem está sendo chamado para viver no ministério. Porque se você foi chamado para o reino, quando você se converte, você está sendo chamado para andar atrás de Jesus, de ser discípulo dele. Ser discípulo de Jesus não é quando você ganha uma mão na tua mão e a unção descendo e você é consagrado. Tu é discípulo dele quando tu falou: a partir de hoje eu te sigo para ir para o céu, porque o Senhor já está aí mesmo. Eu sou discípulo, eu sigo o teu caminho. O teu caminho é: o Senhor foi para o céu, eu estou no mesmo caminho, eu estou indo para o céu. Eu termino agora. Esse terceiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que você quer voltar e explicar o porquê que você mudou e avançou. Todo mundo, cedo ou tarde, vai encontrar alguém na tua vida que fica questionando você lá atrás: por que você mudou? Não aparece mais, não dá mais as caras. A gente ia lá, a gente fazia aquilo, e papapá. Ai, a gente ia no monte toda semana. Mas é que agora eu vou andar atrás de um pastor. Antigamente eu ia no monte, mas não tinha pastor. Porque crente fica em monte demais, tem pastor de menos. Porque quando tu tem pastor, o pastor te leva para pastos verdejantes. E quem tem pasto tem que ficar subindo muito monte, não. Nada contra, meu irmão, eu já fui muito desses. Mas tudo que é vicioso é perigoso. Quem está subindo demais é porque não tem ninguém em cima para poder olhar e aconselhar. Terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que fica preso para trás. Termino agora com isso. Diáconos e diaconisas podem vir. Olhe bem para mim. Não dê lugar para distrações. Você sabe o que Jesus respondeu para ele? Jesus disse: meu filho, quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve, não é para ser meu discípulo, não, é para ir para o céu. Porque ser meu discípulo é quem vai para o céu. Não dá para você ir para o céu e não ser meu discípulo. Não dá. Não dá. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você põe a mão no arado, pega a tua promessa, pega o propósito de Deus e fala: eu vou viver o propósito. Quando tu pega a promessa e fica olhando para trás, diz aí para alguém do teu lado: 3 coisas vão acontecer. Primeiro, que se tu pegar o arado, tu pegou a promessa, tu pegou o propósito de Deus e falou: agora eu vou viver o propósito, eu vou trilhar o caminho para a minha promessa, mas tu ficou olhando para trás para o que ficou no passado, sabe o que vai acontecer? Tu vai fazer tudo errado, porque como é que tu vai seguir um caminho reto olhando para trás? Olhando para trás, tu não consegue se libertar, não consegue viver uma vida de santidade, não consegue prosperar. Pior do que tudo, quando tu fica olhando muito para o passado, irmãos, tu ouvir essa mensagem 2 vezes, tu vai ouvir uma segunda coisa que tu não ouviu na primeira.
tu vai inevitavelmente ficar batendo em obstáculo, porque não dá para você seguir para frente e não bater. E o que tem de gente que não está avançando, porque ele está olhando para trás. Aí vem a pior coisa, irmão: ficar olhando para trás e querendo avançar vai te dar um torcicolo desgraçado. E vai ficar muita gente que está aqui hoje, dá glória para fingir que é com você que Deus está falando. Ai, eu estou cansado, está doendo. Está doendo não, é que está doendo, tu fica olhando para o passado. Tu olha para quem tu era e tu não olha para quem tu vai ser. Tu fica olhando para o que tu abriu mão, ao invés de ficar olhando para aquilo que você vai abraçar. Irmão, tu está cansado do ministério, tu está cansado de pastorear, tu está cansado de trabalhar na obra. Não é porque está difícil, não, é porque você complicou o que não era para ser complicado. Você está querendo avançar olhando para trás, e por isso que você está errando tanto, batendo tanto, não avançando e está se machucando, porque não dá para você querer avançar para a promessa preso naquilo que você abriu mão. Entenda uma coisa: se tu abriu mão de algo para servir Jesus, nada do que você abriu mão valia a pena. Você abriu mão daquilo que não valia, porque o que valia a pena mesmo é aquilo que você vai alcançar. Você não se dá por alcançado, você se esquece das coisas que passaram e continua seguindo rumo àquelas que estão diante de você, entendendo: melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. E o que Deus tem para mim é maior, é melhor do que tudo aquilo que eu abri mão para viver a promessa, para viver o propósito, para viver o projeto. Só quem sabe que o que Deus tem para você é melhor, levanta a mão e agradece. Agradece bem alto. Se essa é a tua gratidão, tá mal, mas quem sabe que o que Deus tem para você é grande, dá um glória mais alto, dá um aleluia mais alto, faz um barulho mais alto, porque tu está dizendo: diabo, eu não vou chorar pelo que ficou para trás, valeu a pena, está valendo a pena. Tem um câncer no meu corpo, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Eu perdi tempo em casa, mas vai valer a pena. Eu abri mão de fortunas, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Agora, vale a pena ou não vale? Fica em pé. Você saber que porque você está cuidando das coisas. Ô Rodrigo Aline lá, paz, vale. Oi, Amachai, Amacai. Irmão, olha para mim. Você que não faz nada, não é na igreja, no reino de Deus, procura alguma coisa imediatamente para fazer. Tu não sabe quão prazeroso e gostoso é tu se desgastar e falar: com certeza Deus está cuidando lá de casa. Deus está cuidando do meu marido, da minha esposa. Deus está guiando ele no avião, Deus está guardando o avião, Deus está colocando anjo no avião. Eu não estou com ele, mas Deus está lá com ele. Deus está com ele no ônibus, Deus está com ele em pé, Deus está com ele. Aí abaixaga. Quem sabe que Deus está cuidando da tua vida? Levante a mão e receba essa palavra. Está repreendido toda voz diabólica dizendo para você: abre mão que não está valendo a pena. Está valendo a pena sim, é porque você está olhando muito para trás. Olha para frente, está valendo a pena. Olha o quanto que Deus te deu. Ele te fez chegar mais longe do que você jamais pensava. Teve gente que estudou mais do que você, trabalhou mais do que você e não tem metade do que você tem, mas você ainda assim tem muito mais do que eles. Por quê? Porque você disse: eu vou andar atrás do projeto de Deus, eu vou viver a promessa de Deus, eu vou pôr a mão no arado, eu não vou olhar para trás. E se alguém aqui está cansado, pensando em parar, Deus está te repreendendo hoje, dizendo: eu não te chamei para olhar para trás, o caminho meu é para frente, meu caminho é para frente, só tem um jeito, é para frente. Eu te levo de glória em glória, de vitória em vitória. Eu sempre te levo para o melhor, eu nunca te levo para o anterior. E o melhor é o que vem a seguir, o melhor é o que está lá na frente, o melhor não é o que ficou para trás. Não dê lugar para distrações. Não tem lugar. Não dê lugar. Você ficaria espantado se você ouvir os testemunhos de algumas pessoas aqui
do quanto que Deus livrou a família dele da morte, irmã Maria, porque ele estava cuidando da casa de Deus. E aí alguém quer falar para mim que não está valendo a pena? Está valendo uma vírgula para você, seu incrédulo, porque eu creio que ele vai me recompensar 100 vezes mais. Eu não abro mão e eu falo, eu te sigo até o fim. Irmão, o que teve de pastor que na pandemia parou de pregar, de suar camiseta, o que teve de pastor que na pandemia parou de visitar, mas a gente aqui, graças a Deus, não parou. Por quê? Porque quem está interessado no objetivo e não no ganho, quem está interessado em vida abundante, ele não ficou temendo o vírus não, ele saiu e falou, Deus vai guardar minha saúde, eu estou nem aí, Deus vai guardar, mas eu tenho que passar e visitar alguém que não tem a fé que eu tenho tenho que ir lá e orar por alguém que não tem a confiança que eu tenho em Deus, eu tenho que ajudar quem está fraco na fé, e eu não posso me dar o direito de querer parar igual os outros pararam.